Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico. Os jogos teremos hoje no dia 30 de 12 de 2024. Jogos também da virada da madrugada do dia 30 para o dia 31. Ontem não conseguimos trazer vídeos para vocês, mas hoje estamos de volta aqui por problemas pessoais, mas dessa vez vamos trazer aqui para vocês as melhores opções, palpites, prognósticos dos jogos de hoje. Lembrando que tem palpite exclusivo mesmo nesses dias que a gente acaba não trazendo vídeos para vocês. Tem conteúdo lá no nosso grupo VIP, o contato tá aqui do lado, o melhor preço do mercado e o grupo VIP mais completo do mundo. Muitos guias, e-books, palpites diários, favoritos da noite, melhores zebras e também tem as nossas dicas de melhores jogos over-under e também as melhores tips para você fazer com recorrência durante a temporada. As 10 melhores entradas para você. Se você só fazer elas durante a temporada, você vai ter altíssimas chances de lucro. Beleza? Não se esquece de deixar o like, meta de 200 likes pro vídeo de hoje. A gente tinha o objetivo de chegar a 20 mil inscritos até o final desse ano aqui no nosso canal. Não deve dar tempo, mas vamos tentar chegar o mais perto possível disso, clicando no botão de inscreva-se. Beleza? Links na descrição do nosso canal de cortes, bônus de até 100% da BetWinner no cupom Sexta de Trade para vocês e também o nosso grupo gratuito tem conteúdo exclusivo lá também. Fechado? Vamos começar aqui com o Hornets e Bulls. Aqui nós temos um cenário interessante para a gente trabalhar com over em assistências do LaMelo Ball. Muitas pessoas gostam de operar com esse jogador e eu admito. Apesar de admirar o seu talento, eu não sou tão fã de operar assim com ele, mas se você já estava pensando no over em assistências dele, eu acredito que faz sentido. O mercado ainda não abriu as linhas desse jogador, então vamos tomar bastante cuidado. As médias dele na temporada, ou mais especificamente recentemente, foram de 8.8 assistências por jogo. O mercado deve abrir em torno de 8.5. Se abrir mais, tentem esperar essa linha baixar no ao vivo para a gente trabalhar com acima de 8.5 assistências do LaMelo Ball. Isso porque a equipe do Chicago Bulls, além de ser uma das piores defesas da NBA, é um dos times que mais cedem assistências por jogo para armadores, sendo nesse momento o time que mais cede assistências para jogadores dessa posição em toda a liga. O Chicago Bulls é um time que tem uma defesa muito frágil, eles jogam numa transição alta, numa velocidade, gastam um pouco o relógio, ou seja, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus adversários. Então, a gente tem aqui um Chicago Bulls que tem a sexta pior defesa da liga e um ataque do Charlotte Hornets que, por mais que não seja tão eficiente, pode ferir bem a equipe do Chicago Bulls e desses ferimentos aí muitos vão vir de passes do LaMelo Ball. Algumas conexões interessantes que o LaMelo costuma fazer, a principal delas é LaMelo Ball com Miles Bridges, que joga na posição onde o Chicago Bulls é o time mais vazado de toda a NBA, e mais do que isso, ele pode fazer algumas conexões aqui com caminho livre para a cesta, já que o Chicago Bulls é um time que costuma atacar com todo mundo e defender numa formação mais baixa, com apenas o Vucevic de jogador big ali, volta e meia só o Patrick Williams, mas ainda assim é muito pouco fisicamente para você proteger tão bem o garrafão. Então é muito fácil o LaMelo conectar com jogadores ali bigs, que tem um aproveitamento em torno de 50% na partida para poder arremessar e converter suas cestas 50% para cima, beleza? Vamos aqui em Play Type, e uma dessas jogadas que pode funcionar muito bem é no Pick and Roll Man, que é justamente uma jogada na qual o armador costuma carregar a bola, o jogador big vem fazer a parede e corre para a cesta, e aí o armador faz o passe para o jogador que está correndo para a cesta converter bem a sua pontuação. E para esse tipo de jogada, o Chicago Bulls é o time mais vazado da liga, então nessas conexões também o LaMelo Ball pode produzir muitas assistências contra esse adversário que é um dos 10 que mais cedem assistências gerais por jogo em toda a NBA. Por falar em assistência, o nosso próximo palpite também vai nessa linha, armador do New York Knicks, Jalen Brunson, mas tem um porém aqui. Existem dois caminhos muito interessantes para a gente ficar de olho, que é o over pontos mais assistências e o over assistências. Por quê? O over em assistências eu acho acima de tudo interessante porque a linha tá baixa, tá? Acima de 7.5 me parece bem factível. Claro que teve prorrogação, mas no último jogo ele terminou com 9. A linha dele tava em 8.5, acredito que isso possa se repetir hoje, já que ele terminou com 9, mesmo pontuando ali para cima dos 40 pontos, tá? Então ele pode fazer algumas conexões e interações melhores com seus companheiros para ter esse over em assistências. Por que eu acredito nisso? Bom, vamos aqui para a linha de assistências do Jalen Brunson no Betting Pros, que projeta ele com 8.4 nessa noite de hoje. A gente tá falando de um Jalen Brunson que foi over nos últimos 3 jogos consecutivos, fez 9,99 e eu achei muito curioso que o mercado recuou nas linhas dele, então eu insisto aqui nesse acima D. Bom, acontece que 8 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Washington Wizards conseguiram ser over nas suas assistências. O LaMelo Ball ele não conseguiu porque assim, ele não fez questão de ser um grande assistente, foi uma noite na qual ele procurou muito mais pontuar do que passar a bola. E para essa mesma jogada de Pick and Roll Man, nessa conexão que eu expliquei de vocês do LaMelo Ball com Miles Bridges ou Mark Williams e Nick Richards, a gente tem uma conexão interessante do Jalen Brunson com o Karl Anthony Towns, que pode conectar muitos passes para que ele produza bem, e a gente está falando de uma posição de pivô do Karl Anthony Towns, onde o Wizards é o time mais vazado da NBA, e até no pick and pop ali, aquelas jogadas nas quais
o pivô, ao invés de correr para dentro da cesta, ele corre para fora, você passa para trás, ele arremessa de 3. A gente tá falando de uma posição na qual o Wizards é o quarto que mais cede bola de 3 por jogo para pivôs, e a gente sabe que o Karl Anthony Towns tem esse tipo de arremesso. Nos últimos 9 jogos contra o Washington Wizards, a gente tem aqui o Jalen Brunson com média de 8 assistências por jogo, ele conseguiu superar essa linha de 7.5 nos últimos 4 jogos consecutivos e também em 6 dos últimos 7 jogos contra esse adversário, além de ter uma média extremamente interessante em todos os jogos com a camisa dos Knicks, sempre que enfrentou ele. Média essa que, se a gente somar pontos mais assistências, passa de 40. E é essa. E como a gente tá falando de uma partida na qual o New York Knicks joga fora de casa mais uma vez, eu acredito que ou o over faça mais sentido, ou eu nunca ficaria no under nessa partida. Então é over ou nada. Tá pensando em trabalhar com pontos? Eu acredito no over. A gente tá falando de um Knicks que tem um segundo melhor ataque, de um Wizards que tem a terceira pior defesa, de um time que joga no ritmo alto, que é o mandante, então vai editar o ritmo dessa partida, no caso o Wizards, o quarto maior ritmo da NBA. Eles também têm um aproveitamento terrível em rebotes defensivos, o quarto pior, então o New York Knicks pode trazer pontos de segunda chance hoje para poder puxar esse over para cima. E por mais que o Washington Wizards seja um ataque ineficiente, o mais ineficiente de toda a liga, quando a gente faz aqui o nosso filtro fora de casa, podemos observar que nessa temporada especificamente o New York Knicks vem decepcionando defensivamente, sendo apenas uma defesa de meio de tabela. Então abre margem aqui para um possível over, mas vejam ao vivo ali se o Washington Wizards minimamente vai esquentar no primeiro e segundo quarto para poder trabalhar com isso, beleza? Fizemos a limpa aqui no jogo entre Wizards e Knicks. Vamos aqui agora para Pelicans e Clippers, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês encarecidamente o like, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, naquele seu grupo que gosta de basquete, para eles verem que é possível trabalhar com basquete e ganhar uma graninha, quem sabe, se divertir no mínimo. E para se divertir aí, sem preocupações, tem bônus de 100% na BetWinner, o link tá na descrição, beleza? Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Bora acelerar, bora tentar alcançar para passar essa virada ou começar o ano de 2025 com o pé direito, beleza? Aqui, mais um jogador, mais um possível over em assistências que eu acho interessante, tá? A gente tem aqui um New Orleans Pelicans jogando em casa, que tem um ataque ruim contra uma defesa boa dos Clippers, que pode manter eles em linhas baixas. Mas a gente tá falando aqui de uma linha que eu acho baixa até demais para o mandante, pra gente se arriscar com a odd em torno de 50, acho que 111.5 pontos não faz tanto sentido assim. Tentar pegar no ao vivo uma linha aqui de acima de 115.5 no abaixo D deve valer mais a pena, pagando em torno de 1,40 ou 1,50. O ideal aqui mesmo para jogador vai ser trabalhar com James Harden, mais de 7.5 assistências, um dos melhores passadores da liga, com totais condições de fazer um duplo-duplo hoje para quem quiser se arriscar um pouquinho mais. O James Harden enfrenta um time que também sofre muito no pick and roll man, um dos times mais vazados da liga nessa jogada, então essas conexões do Harden com os jogadores bigs pode render muito bem. E a gente também tá falando aqui de uma defesa que vem muito mal, tá? O New Orleans Pelicans é uma das piores defesas da NBA, nesse momento a segunda pior da liga, e a gente tá falando aqui de um time que cede muitas assistências por jogo para armadores. O New Orleans Pelicans é o quinto time que mais cede assistências para jogadores dessa posição. O James Harden, ele é projetado com 9.8 assistências na noite de hoje. Acho um exagero, tá? Mas 7.5 acima de vale bastante o risco. Se a gente pegar aqui os últimos armadores com características semelhantes a dele, o mercado lê o Harden muito mais como um ala armador do que um armador, então a gente às vezes vai ver o Jalen Brunson, que é ok, é armador, mas algumas vezes a gente vai acabar vendo aqui, por exemplo, um Malik Monk ou então o Jalen Williams. Então a gente tem alguns erros de interpretação aqui, mas ainda assim, de acordo com o BetPros, 7 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele foram over nas assistências. Só que tem um detalhe, nenhum desses jogadores aqui são tão bons passadores quanto eles, à exceção do Chris Paul e talvez o Tyrese Haliburton. Então a gente tem boas chances aqui para hoje, beleza? Quando a gente vai aqui no head-to-head, nos confrontos diretos, a gente tem 2 dos últimos 3 encontros do James Harden completando para mais de 7.5 assistências, com pelo menos 10 em 2 desses jogos, e uma média superior aqui, né? Vamos somar rapidinho aqui, são 23 mais 5 assistências aqui, dá um total de 28 nesses 3 jogos, 9 por partida, então já é uma média aí acima daquilo que a gente busca para hoje. Então o James Harden, suas assistências é muito interessante, para além dessas assistências do pick and roll man, porque a equipe do New Orleans Pelicans também é um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa de território triplo na NBA, então alguns passes para fora que são executados ali em arremessos simples, sem drible ou com 1 ou 2 dribles no máximo, podem resultar em assistências fáceis também para que o James Harden consiga esse over. Dando uma olhada aqui rapidinho na escalação, eu acho que o Clippers tem algumas dificuldades ali de
ter jogadores à disposição suficiente para poder atender essas possíveis assistências do Harden, tá? Mas os mais importantes estarem em quadra hoje, e a boa notícia é que do outro lado não tem Zion, não tem Brandon Ingram e não tem alguns jogadores chatos como o Alvarado, e também o Ives Smith é dúvida. Então pode ser que a defesa do Pelicans esteja ainda mais fragilizada. Falando aqui a respeito de Jazz e Nuggets, aqui a gente pretende trabalhar com a vitória dos Nuggets. Eu acho que o mercado 1,34 para mim já parece promissor aqui para os Nuggets, mas claro, eu vou tentar bater ali odd de 1,50 ao vivo para poder trabalhar, mas para pré-jogo eu acho bem, vale a pena arriscar, tá? Esse menos 3,5 aqui, ou seja, o Denver tem que vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem. Eles são melhores em todas as categorias praticamente do que o Jazz, eles são o 6º melhor ataque, enquanto que o Jazz é, nesse momento, o 22º. Defensivamente, o Denver não é grande coisa, tá? O Denver Nuggets é o 18º melhor setor defensivo da liga, mas o Jazz é o pior. Então o saldo a cada 100 posses de bola, de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre, o Denver tem o 9º melhor saldo da liga, enquanto que o Jazz tem o 3º pior. Em relação à média de pontos por jogo, também temos o Denver Nuggets sendo superior aqui, marcando 120,1 por jogo, 3ª melhor média da liga, enquanto que a equipe do Jazz aqui é quase um dos 10 piores, né, marcando 110,6. Em relação à bola de 3 e sua eficiência, o Denver Nuggets é o 4º melhor aproveitamento em bolas triplas, o Jazz o 14º. Bolas de 3 feitas por jogo, aí o Jazz é ligeiramente superior ao Denver Nuggets, tá? Que tá lá embaixo, acho que é o único critério no qual eles são melhores, mas os melhores jogadores em quadra são a favor do Denver Nuggets, melhores jogadores ofensivos, defensivos, melhor treinador, só o mando de quadra de fato preocupa. A gente tem aqui 2 All-Stars, na verdade o Jamal Murray também poderia ser se ele não jogasse na Conferência Oeste, mas enfim, temos Westbrook, Jokic, Jamal Murray, temos ali o Porter Jr. que depois que foi pro banco ali, de repente começou a jogar muita bola, vive um momento excelente, olho nele também, um dos principais arremessadores de 3 do Denver, e o Utah Jazz é também um dos piores aproveitamentos em defesa de bolas de 3 da liga, um dos 10 piores, né, na hora de defender o território triplo. Nos últimos 3 jogos eles sofreram 40% das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio, então é interessante ficar de olho aqui no Porter Jr. e suas bolas de 3 também. Em resumo, o Denver Nuggets deve vencer, deve convencer, e esse Utah Jazz que nos últimos 19 jogos só conseguiu vencer aí 4 e perder 15, eu acredito sim nessa vantagem também do Denver Nuggets, que inclusive enfrentou eles dentro desse recorte aqui e venceram por quase 20 pontos de vantagem. Beleza? Bom, vamos partir aqui para os jogos que acontecem na virada da madrugada. Temos aqui o principal deles para a gente palpitar, Warriors e Cavs, tá? Aqui nessa partida a gente acredita em um acima de. Vamos só dar uma olhadinha aqui rápida na escalação. Temos aqui o Stephen Curry à disposição e é ele que a gente precisa para que a gente trabalhe com os dois times pontuando bem. Então, vamos aqui trabalhar com esse acima de. Para quem gosta de trabalhar em pontos, os jogos dos Cavs vêm sendo bem lucrativos e eu acho que o mercado deu uma linha interessante porque eles estão considerando a boa defesa dos Warriors, mas os Cavs fora de casa principalmente jogam e deixam jogar. Vamos de mais de 224,5 pontos. Estamos falando aqui de 2 times que vão muito bem na bola de 3, 2 dos 4 times com mais bolas de 3 por jogo na liga. Estamos falando de um Cavs que tem a melhor eficiência no território triplo na liga. Em relação a tentativas de arremesso de 3, o Warriors e o Cavs também estão ali no topo da NBA. E quando a gente fala aqui nas estatísticas avançadas, estamos falando do melhor ataque da liga por 100 posses de bola e de 2 times aqui que jogam no ritmo razoavelmente altos, no caso os Cavs são altos, tá? Um dos 10 melhores da liga, e o Warriors quase isso, dá até para considerar que é um ritmo alto, então a gente vai ter muitas posses de bola, muita pontuação dos Cavs, muita bola de 3 pelo menos tentado, o aproveitamento não tem como a gente prever, mas a gente tem como prever mais ou menos o volume, e com certeza os Warriors não vão vender barato esse jogo. Então se eu acredito que os Cavs vão pontuar bem e que os Warriors não vão vender barato, eu acredito que os Warriors vão igualar essa pontuação, principalmente jogando em casa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso acima de. Nos últimos 10 jogos dos Cavs, a gente teve uma média de mais de 230 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Eles marcaram 124,1 e sofreram 107,9, porém, eles enfrentaram diversos ataques ruins. O Jazz, o Nets, que recentemente vem mal, o Wizards 2 vezes, o Charlotte Hornets, o Miami Heat, que apesar de ter uma eficiência até que legal, é um time ali que pontua em quantidades mais baixas, digamos assim. Isso tudo sem jogar nenhuma prorrogação. Eles também pegaram o Philadelphia 76ers ali com aqueles clássicos problemas de lesões deles, então é um cenário interessante para a gente trabalhar com acima de, porque
tirando o Denver Nuggets aqui, o Milwaukee Bucks talvez, porque eu não lembro quem eram os jogadores à disposição, os Cavs em nenhum momento teve um time ali para poder acompanhar eles em relação à pontuação, e ainda assim essa linha foi superada contra o próprio Jazz, contra o Denver Nuggets, foi superada também ali contra o Brooklyn Nets, contra o Miami Heat, Denver Nuggets mais uma vez, e por aí vai. Então a gente tem aqui um cenário bem interessante para esse acima D. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Amanhã tem mais aqui no Cesta de Trade, sempre se baseando em números e estatísticas para sermos lucrativos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!